Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você para passarmos esse finalzinho de tarde juntos. Nós, aí dentro da sua salinha, obrigado por nos receber, sempre com tanto carinho, por podermos desfrutar dessa tarde de inverno, né? Curtindo esse momento gostoso. E hoje, para entrar em plenitude com você, temos um convidado querido, especial, que você já conhece, que já esteve muitas vezes na sua salinha também, que é o professor de Direito, terapeuta, orador, Nelson Tavares. Seja bem-vindo ao programa, Nelson. Tudo bem, Iraci? Saudade de você. Eu também. Puxa vida, muito bom ter você aqui com a gente. Que bom. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai cutucar muita gente. Nós vamos falar de filhos que exploram os pais. Tem muito disso por aí, né? A coisa é muito séria. Só que nem sempre nos damos conta que os nossos pais estão amadurecendo mais. Porque é muito pesado falar envelhecendo, né? Estão amadurecendo mais. E nós não damos conta disso, mas isso bate à nossa porta, principalmente quando chega numa certa idade em que os pais se tornam dependentes da gente. Dependentes, seja com medicamentos, alimentação, fraldas, mas, na verdade, nem por isso eles deixam de ser nossos pais. Essa posição, ela nunca muda, por mais que eles se tornem completamente dependentes da gente. Eles continuam sendo nossos pais e merecendo todo o respeito. Mas até aí, como é que ficam as coisas? Como é que funcionam essas coisas? Quais direitos, deveres, enfim. Para falar sobre isso, nós perguntamos ao Nelson: é obrigatório que os filhos cuidem de seus pais, Nelson? É sim, Iraci. É sim. Quando a gente é criança, a gente tem o direito de ser cuidado, né? Sim. E esse dever é dos pais, em virtude do que a gente chama de poder familiar. A lei estabelece que crianças e adolescentes, então do zero, bebês ainda, até os 18 anos, nós estamos sob a responsabilidade parental ou poder familiar de alguém. E esse alguém, que em geral é pai e mãe, mas pode ser alguém que detém a guarda, como o caso dos avós, é responsável por cuidar dessa criança. E a mesma lógica que se aplica à criança vai se aplicar também ao idoso. E por que isso? Porque o direito protege aqueles que são tidos como vulneráveis. A gente tem uma legislação protetiva da criança e do adolescente, exatamente porque a gente os reconhece como vulneráveis. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, a gente tem uma outra legislação que protege a gente, Sim, quando idosos, que é o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque a gente sabe, a gente reconhece, o direito reconhece que o idoso é vulnerável. Aquele que deixa de cuidar do idoso tem dois tipos de responsabilidade, duas consequências. Essa consequência pode se dar no campo civil ou Sim. no campo criminal. Perfeito. Se esse idoso for vulnerável a ponto de não poder cuidar de si mesmo, como você disse, precisa de medicamento. Sem medicamento,
Ele vai ter algum problema, vai morrer, vai agravar uma doença. Então, ele está mais do que vulnerável, ele está incapaz. Sim. Se o idoso, que é tido como incapaz, não recebe os cuidados básicos, eu posso responder por abandono desse incapaz. Muito a semelhança do que acontece com uma criança muito pequena que eu largo na rua e deixo como se ela pudesse se cuidar. Não pode. Exato. Então, pode ter a repercussão de natureza criminal em alguns contextos, em que esse idoso está efetivamente vulnerável. Mais do que vulnerável até, ele está incapacitado de cuidar de si mesmo. Mas é uma coisa mais ou menos recente de uns 5, 7 anos, uma coisa que é indenização por abandono afetivo. Olha só, indenização. Eu posso até custear, eu posso até pagar cuidadora, eu posso pagar alimentos, eu posso comprar remédio, eu posso pagar as contas. Sim. Eu tenho o dever de estar presente. Presente, assim, às vezes a pessoa que trabalha muito e tal, não é presente ali tendo que ser a pessoa que vai cuidar. Mas tem que passar com frequência, tem que cuidar, tem que dar atenção. Se esta pessoa, se esse idoso, e se ele for ao judiciário e denunciar a pessoa ausente, ele pode ser condenado, e normalmente a indenizar. Na prática, o idoso que já é vulnerável e que não tem atenção, se ele vai buscar a indenização, aí é que o parente foge mesmo. Aí ele é crucificado. Então, na prática, a gente vê pouco. Mas as poucas ações que a gente observou, que tramitaram, tiveram julgamento procedente. Então, assim, tem que cuidar. A lei não trabalha só o aspecto prático, ela também discute o aspecto moral. Que é importante. Fundamental. Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas se separarem num casamento, tal, se separa e um deles volta para a casa dos pais. Isso. E outra situação também que eu acho que mexe muito com o lar é quando há um desemprego, né, do filho, da filha, enfim. E aí eles não têm condição de se sustentar e voltam todos para a casa dos pais, dos avós aí no caso, porque daí vem esposa, filhos, vem a prole toda. E nem sempre esse idoso que está recebendo os filhos de volta, já com um pacote pronto, né, que é netos, com tudo, ele tem condição de custear a família esse excesso de gastos. Existe alguma lei que proteja ele dele sofrer abuso, porque ele vai acabar tendo que limitar os gastos dele, as necessidades dele, para poder custear aqueles outros que vieram morar ali e se acharam no direito. Como é que funciona isso, Nelson? Essa é uma questão complexa, né? Porque, para além da questão do direito, tem as questões familiares e emocionais envolvidas nisso. Sim. Como a gente está falando, o idoso tem muito receio da solidão. Ele sabe que em algum momento ele vai precisar. E para além da questão mesmo de querer cuidar, de querer oferecer melhor para filho, que muitos, né, a gente tem isso. Mas o idoso, até quando sente que há um abuso, que não há essa necessidade mesmo do apoio financeiro, ele acaba fazendo, porque ele tem receio de lá na frente precisar e não ter. É uma relação de troca que a gente sabe que acontece, de a gente meio que pagar pelo afeto, pagar pela segurança, pagar pela retribuição, né, desse cuidado, que a gente sabe que algum dia vai precisar e que se eu hoje não der o que estão me pedindo, né, será que na hora que eu precisar essa pessoa vai estar presente? Então, o explorador, ele trabalha muito com esse receio, ele trabalha muito com esse medo do idoso precisar. Muitos verbalizam isso. Mas o dia que você precisar, você vai me procurar, né? E aí a pessoa acaba cedendo. O tal jogar na cara, né?
A lei estabelece algumas medidas, né, que limitam essa possibilidade. Por exemplo, eu quero fazer uma doação. A lei diz que eu não posso doar tudo que eu tenho. Eu tenho que doar aquilo que me sobra. Quer dizer, nunca poderá faltar, numa perspectiva de médio e longo prazo, o necessário para que eu garanta a minha dignidade. Agora, como a gente falou, essas questões não chegam normalmente ao judiciário. O explorador, ele acaba assumindo gastos, pagamento de dívidas que são dos parentes, que são de filhos, que são de netos. E quando é por desemprego, como você mencionou, eu ainda acho menos pior. O pior é aquele indivíduo que não trabalha, ou trabalha e ganha muito pouco, faz contas que sabe que não vai poder pagar, porque conta com o pagamento de cartão de crédito, de financiamento ou de gastos regulares pelo idoso. Então, essa é a situação mais grave, porque não se trata nem do básico. São luxos ou extravagâncias que a pessoa assume a dívida e o idoso fica responsável por aquele pagamento. Não juridicamente responsável, mas na prática responsável, porque esse parente pressiona para que ele pague essas contas. E aí, como isso nem chega ao judiciário, o Estado não tem o que fazer, né? São relações de muita abusividade emocional, mas também que a gente chama hoje de abuso financeiro, que é um tipo de violência que o direito já reconhece. A própria Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata de uma outra questão, que não é a que a gente está falando aqui, a questão da violência doméstica, lista lá violência física, violência sexual, que são clássicas, mas também a violência psicológica, que foi um ganho, a gente falava há muito tempo do aspecto psicológico. Sim. E a lei trouxe também a violência patrimonial. Olha só. Que é a situação do indivíduo, por exemplo, que ou extorque dinheiro da esposa, né? Não precisa ser esposa, da mulher, porque pode ser o pai em relação à filha, né? Tem que ser essa relação. Então, se esta pessoa está sofrendo uma violência no campo da família, no âmbito da família, e ela vem sofrendo esse tipo de violência financeira, ela pode ser protegida pela Lei Maria da Penha, que prevê, entre outras coisas, o afastamento do lar desse agressor. Olha só, e isso é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, né? Porque a gente vê muitas vezes uma exploração financeira numa relação, muitas vezes pai, filho e de esposa, marido, muitas vezes de filhos sobre os pais, né? E eles não têm a consciência, digamos assim, né? O conhecimento de que, olha só, eu estou sendo explorado e posso tomar uma atitude para me proteger. Isso. A dificuldade é que, em geral, a prova da exploração é difícil porque o próprio idoso voluntariamente acaba entregando pelos receios, né, pelas relações, né, de garantia afetiva. Mas comprovada efetivamente a extorsão, e isso acontecendo no âmbito da família, sendo a vítima, né, mulher, a gente, a depender do contexto, pode aplicar inclusive a Lei Maria da Penha. Nelson, diz uma coisa, esses abusos de forma em geral, eles têm aumentado contra o idoso? Existe uma discussão sobre isso. Você citou há pouco, com muita clareza, com muita assertividade, que existe uma mudança no padrão, né? No Sim. Padrão de vida, no padrão de comportamento. Uma delas é o fato de que os idosos, já há algum tempo, vêm se tornando o sustentáculo financeiro de algumas famílias. Porque a gente tem uma relação de previdência anterior em que os salários eram mantidos na aposentadoria. Então, há idosos com aposentadorias robustas, interessantes para o padrão médio brasileiro. E, do outro lado, um desemprego muito grande, uma desvalorização, né, do trabalho muito grande. Então, não é raro que idosos sejam o verdadeiro sustentáculo financeiro de uma família. Mas essas questões
comportamentais, de uma forma geral, elas vêm mudando desde antes. Porque a gente já observa há mais de uma década, não é só o retorno dos filhos para casa, ou a necessidade de contar com o idoso para pagar contas. Tem também o fenômeno da saída postergada. Muitos filhos têm saído de casa muito tarde. E muitos não querem sequer deixar a vida de solteiro. Alguns deles esperam para casar quando já estiverem financeiramente estabilizados e com a sua casa comprada, para não ter que passar nenhum tipo de perrengue na rua. Então, olha que curioso, a gente tem filhos que cada vez saem de casa mais tarde e que dando problema no relacionamento, porque não querem cuidar de casa, não querem custear gastos sozinho. Queria porque tinha ali uma pressão de um novo núcleo que tinha que se formar. Então, vamos lá, vamos para uma nova casa. Mas não tendo isso, preferem voltar para casa. Então, o tempo, digamos, de independência, de liberdade para viver a vida, aquela coisa toda de curtir a aposentadoria, está cada vez menor para o idoso. Porque esse filho sai mais tarde e, em geral, volta mais cedo. Aliás, volta, né? Porque antes eles não voltavam. Nossa geração não tinha o hábito de voltar. Não, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, o pai e a mãe, quando precisavam, é que a gente recebia. Agora não, a gente volta para a casa do pai e da mãe para ser filho de novo. Né? Como tipo assim, eles são meus pais e eles têm obrigação de me receber, de ter dentro da casa deles. Isso. Ou seja, é um lugar que eu vou sempre poder voltar e tá. É tipo Porto Seguro, obrigacional. E não é isso. A psicologia fala da síndrome do ninho vazio quando os filhos vão, e agora o que eu faço na minha vida, que eu não tenho mais aquela rotina e tal. Eu não vejo mais as pessoas reclamarem de ninho vazio, não. A pessoa tem reclamado do ninho cheio. É isso que eu ia falar, síndrome do ninho cheio. Tipo assim, eu vou arrumar filho, depois o que eu faço com ele que ele não sai para a vida, ele não assume a responsabilidade dele, ele não se manifesta, ele não se nada. Se acomoda e tipo assim, né? Esse espaço é meu, porque você vai morrer um dia, vai ficar para mim. Então, eu já vou tomar posse agora, né? Como se tivesse obrigação, né? Agora, se a gente fala aqui tanto para pais quanto para filhos, né? Todo mundo assiste ao programa. Falando para filhos, é uma coisa importante que a gente às vezes não se dá conta, é que a gente tem na nossa memória, na nossa percepção emocional, que pais são aqueles que cuidaram da gente, que podem tudo, que resolvem, que estão ali. Tudo bem. Falta, às vezes, uma percepção de que esses pais, você falou disso, envelheceram. Eles não têm mais a mesma capacidade de realização. Eles não têm mais a mesma capacidade de trabalho. Muitos ficam exauridos de ter que cuidar da casa, de cuidar do seu filho enquanto você trabalha, e de que quando chegar, ainda tem que estar com comida pronta, com a sua roupa cuidada, como se fosse uma empregada não remunerada. Seja pai, seja mãe. Né? Isso. Então, a percepção de que essa pessoa não pode tudo e que a idade vem dando algumas limitações é fundamental. Para a qualidade das manutenções, né, dessas relações, para que a gente fique bem, para que as pessoas estejam equilibradas, mas também para as questões espirituais, né? Porque a gente não pode esquecer que toda expoliação que a gente gera para a vida tem a lei do retorno cobrando da gente, de alguma maneira, isso. Né? Tem aqui uma mensagem de uma telespectadora falando que ela estava num shopping por volta de 9h30 da noite e ela viu uma senhorinha em torno de uns 80 anos, cansada, em pé, parada, sem bolsa, apavorada, e estava perdida. Ela disse que ela parou, conversou com a senhora, era uma pessoa totalmente lúcida, tudo, mas disse que ela contou que a filha e a neta deixaram ela ali, falaram para ela esperar um pouquinho e desaparecendo, ficou esperando lá, né? Já fazia muito tempo. Então, ela pediu para que anunciassem no alto-falante do shopping.
Aí ela ficou acompanhando a senhora. Ela falou que depois de uns 20 minutos apareceu aí a filha, entre 38 e 40 anos, com a adolescente, irritadas, dando bronca na senhora por ter pedido ajuda pela situação que ela estava, e ninguém se importou com o emocional delas. Ela pergunta assim, se ela poderia, se isso seria uma agressão, e se ela poderia ter chamado a polícia, alguma coisa assim, pela conduta dessa filha. Então, caberá à delegacia especializada, nesse caso, avaliar o limite dessa vulnerabilidade, como eu estava te dizendo. Ainda que idosa, se ela é lúcida, cuida de si, tem autonomia e ela ficou ali, ainda que uma irresponsabilidade, ainda que moralmente recriminável essa conduta do sumiço, mas isso não vai caracterizar o abandono do incapaz. Agora, é uma pessoa doente, com discernimento limitado, é alguém que não tem dinheiro para voltar para casa, é alguém que tem dificuldade de se expressar para pedir ajuda, ou seja, é alguém que está efetivamente incapacitada de cuidar da própria vida, garantindo a sua vida, a sua sobrevivência, a sua saúde, a sua segurança na rua, essa pessoa que foi largada, abandonada por muitas horas, pode ter sido vítima de abandono dessa condição, né? de uma incapacidade ali que vai exigir desse filho, dessa filha, desse neto, ainda que adolescente não, né? Seria só a filha, alguma responsabilidade. O limite disso é essa condição de incapaz. Perfeitamente. Tem um outro caso aqui que diz assim que uma senhora de uns 75 anos, ela estava angustiada, ela estava chorando, estava mal, porque ela diz que o filho vinha aprontando, né? Ou seja, ele pegava o cartão de crédito dela, o cartão do banco, da aposentadoria, de tudo, para o usufruto dele, e mal deixava em casa as alimentações necessárias, coisas que ela gostava, né? E ela diz que viu duas senhoras conversando sobre isso, né, com ela, e quiseram fazer uma denúncia. E a senhora pediu que não fizesse, porque se o filho soubesse que ela tinha comentado, a coisa podia piorar para o lado dela. Como agir numa situação dessa? Então, como eu disse, isso em geral não chega ao judiciário, né? As pessoas evitam porque, né, tem receio. Mas existem tanto as delegacias especializadas, no caso da mulher, por exemplo, mas também do idoso, para proteger essas pessoas. E o Ministério Público tem a função, né, prevista em lei de ser o protetor, né, das pessoas que não podem cuidar de si mesmas, né? A função de fiscal da lei, do Ministério Público, é sempre importante, porque o que se fala é que em algumas delegacias especializadas, como é o caso da Delegacia da Mulher, a DEAN, a gente ainda tem alguma resistência de alguns agentes públicos para poder fazer essa proteção. Há narrativas de mulheres que vão buscar a ajuda do Estado porque sofreram violência sexual e aí perguntam, mas você, quando passou por isso, você estava com essa roupa? O que você fez para a pessoa fazer isso? Sugerindo que a agressão é responsabilidade da própria vítima. Então, existe um trabalho muito grande para melhorar a qualidade do serviço dessas delegacias, da rede de apoio, né, das pessoas de uma forma geral, não só da idosa, né, mas da mulher de uma forma geral. Mas é verdade que isso ainda acontece. Quando você sentir que a delegacia não te deu o apoio de que você precisava, quando você sentiu que lá na delegacia do idoso você não teve, né, o apoio de que você precisava, Ministério Público. O Ministério Público tem essa função não só fiscalizatória, mas também de cobrança do bom funcionamento desses órgãos. Quer dizer, eles vão acionar o que é necessário para que as coisas tentem funcionar o melhor possível. Maravilha. Bom, nós vamos por um pequeno intervalo.
passa rapidinho, né? O tempo voa. Mas nós vamos tomar um chazinho gostoso e aguarde um minutinho e voltaremos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando com você, bem ao pé do ouvido, o que é que está acontecendo com os filhos, com os idosos do nosso país. Como é que andam as situações? Nós estamos falando sobre o abuso do idoso. E para falar sobre isso, estamos com o convidado Nelson Tavares, especialista em direito, e vem trazer muita clareza sobre o bate-papo de hoje, né, Nelson? É. Nelson, há um tempo atrás, andou circulando aí pelo país uma notícia de um casal que pegou a mãe à noite, com a malinha, com tudo, deixou na porta de um asilo, tipo assim, foi embora, largou lá, foi embora. O que a justiça diz sobre um caso desse? Que a gente pode fazer? Esse é um caso mais clássico, mais típico da pessoa que sofreu abandono. A incapacidade para o direito, ela não está na idade do idoso, né? A incapacidade vai cessar com a maioridade. Mas quando a gente fala aqui em incapacidade, é a incapacidade fática de proteger a si mesmo, de cuidar de si mesmo. A família tem essa responsabilidade. Existe um instituto que a gente chama de curatela. Qualquer pessoa, não precisa ser idoso, né? Qualquer pessoa adulta, incapaz de cuidar de si mesmo, ela vai ser curatelada, que antigamente chamava de interditada, né? A pessoa vai ser interditada. Porque hoje essa interdição não é mais absoluta, ela é relativa ao que a pessoa, enfim, precisa, o que ela pode fazer, que a ideia é não torná-la incapaz de fazer tudo, né? Mas o que isso significa? Que o próprio direito reconhece que quando alguém não pode cuidar de si mesmo, ele tem que ter alguém que cuide dele. Com certeza. Precisa. Se eles colocam na porta de um asilo, é porque eles reconhecem que ela precisa de um lugar, que ela precisa de alguém que cuide, mas não é entregar na porta do asilo. É garantir que esse asilo vai cuidar bem dela, é garantir que ela esteja incluída nessa rede de apoio. Não é crime deixar uma pessoa no asilo, né? Mas até isso, a escolha desse ambiente, a adaptação desse idoso nesse lugar. E, curioso, saber se esse idoso realmente precisa. Porque muitos antecipam essa ida do idoso para um asilo para que os filhos possam tomar conta do imóvel que é dos pais. Isso é um problema importante. É isso mesmo. Tá? Então, cabe a esse idoso também, eu acho que chegar um momento que diz assim, já que eu não tenho efetivamente a presença dessa família, entender, a única coisa que você pode fazer agora é se proteger. Então, se esses abusos estão extrapolando a normalidade, buscar isso, buscar a delegacia especializada, buscar o Ministério Público, ou buscar alguma medida judicial mesmo, né, de proteção. Porque a violência patrimonial que não é contida, ela costuma evoluir para a violência psicológica e para a violência física. Quando o filho, a filha, não quer cuidar do idoso, ele é obrigado, é muito comum que evolua nessa relação para a violência física. Os maus tratos acabam acontecendo, entendeu? Que triste que é isso, né? Por isso, a gente diz, olha, às vezes a gente não quer ter filho afastado e tal, mas para não chegar a um ponto desse, perceber, né? Porque o adulto tem uma percepção diferente do idoso. O adulto é autossuficiente, ele resolve a vida, então não quer saber de mim, eu vou cuidar da vida. Mas a pessoa muito idosa, que já precisa de cuidados, tomar essa decisão é muito difícil. Por isso, se ela não tem uma rede de apoio, a gente precisa dos órgãos estatais para poder fazer isso por ela.
Nossa, é muito complicado, né? Porque é uma dependência que é inerente à sua vontade, É. né? Independe, né, do que Não você tem possa como. fazer. Você não tem o que fazer. Exato, É. exato. E quando precisa, né, se a gente fica mais... É mais difícil fazer escolhas quando você precisa. Nada Nossa, como ter autonomia, né? Que aí você faz escolhas que você parece adequado. Mas quando você precisa, você faz as escolhas possíveis, né? com certeza. No caso de um idoso estar num quadro de Alzheimer, muitas vezes esse idoso ele se torna mais agressivo, né? Por, por causa da doença, Sim. né? Não por ser agressivo. E muitas vezes, na hora de tomar um banho, de ajudar, de não sei o quê, ele acaba batendo, sendo agressivo com aquele com aquele filho, com Cuidador, aquela né? Seja filha, lá com a quem... pessoa que estiver ali. Se a pessoa revidar, como é que fica essa situação? É como a gente falou, essa pessoa está vulnerável e não pode revidar, porque é como a criança. É dizer, ela me deu um tapa e eu espanquei a criança. Isso não faz sentido. Mas com o idoso também não faz, porque a gente vai efetivamente perdendo o discernimento, principalmente com algumas dessas doenças. Esse é um exemplo clássico em que a curatela funciona bem. Aquele que é vitimado pela demência, pelo Alzheimer e por outras doenças, a gente vai poder curatelar essa pessoa. E o cuidado, é óbvio, com família é sempre melhor, mas a gente também precisa reconhecer que o cuidador da pessoa idosa, e notadamente o idoso com comportamento violento por conta da doença, é muito difícil para esse cuidador. A qualidade de vida dessa pessoa também muda muito. Não é à toa que muitos psiquiatras, muitos psicólogos que acompanham a pessoa doente recomendam também terapia para o cuidador. Existem grupos de apoio para cuidador, porque a vida do cuidador não é fácil. Então, essas são as hipóteses em que a gente, quando está percebendo que a qualidade de vida, a saúde, o equilíbrio emocional do cuidador está indo rala abaixo, que a gente recomenda. Ou um profissional adequado, mas é caro, porque para manter um profissional, uma cuidadora, né, dentro de casa, é muito caro. A segunda opção é efetivamente levá-lo para um lar de idoso ou para um hospital que esteja adequado para o quadro que essa pessoa apresenta. Mas no Rio de Janeiro foi proibido o lar de idosos. Como é que acontece daí essa situação? Não são espaços de depósito, né, que você deixa a pessoa. Mas existem, hoje, estão muito mais frequentes até as creches de idosos. Espaço em que você precisa trabalhar, precisa cuidar da vida. O idoso é dependente para as questões mais, né, simples, como o horário do remédio, senão ele não consegue tomar remédio. E você não tem como pagar uma pessoa exclusiva para ela, faz-se o lar de idoso. O lar de idoso, não, desculpa, a creche do idoso. Você deixa o idoso, quando sai para trabalhar, como uma criança, como filho, e o pega no final do dia. Lá em Copacabana, onde eu moro, a gente tem, né, um edifício muito grande, em que 3 andares é de creche de idosos. Olha e os só. 2, 3 outros são de espaço permanente de convivência. Mas o Brasil não tem essa tradição. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem quase que bairros inteiros de idosos que se preparam para, numa determinada época, vender a sua casa, comprar uma casa, porque é uma casa, mas tem toda a estrutura, né? Eles vão ter atividades voltadas para o idoso, vai ter médico perto daquela comunidade para poder atender, lá com botão de emergência para poder chamar.
Então, tem toda uma rede de apoio, mas ele está dentro de uma casa que é dele. Ele tem independência, ele pode ser visitado, não tem a claustrofobia de um ambiente, sabe, em que ele foi deixado. Que ele fica lá depositado, confinado, Isso. esquecido, largado. São verdadeiros bairros mesmo, né? Tem prédios, né? Condomínios, mas tem bairros também. E aqui não, a gente não tem isso. Então, a gente ainda faz o uso dessas instituições. Agora, essas instituições, elas recebem as pessoas de maneira voluntária. Não é um depósito, você larga a pessoa lá, né? A pessoa que não tem condições de opinar, ela precisa ser curatelada. E se o Estado tem a notícia de que uma pessoa precisa de curatela, a pessoa é obrigada a fazer a curatela. Porque a lei traz um rol de hipóteses das desculpas que você pode usar para se escusar dessa responsabilidade. Você está aqui, então você não precisa curatelar. Você não está aqui, você é obrigado a ser cuidador dessa pessoa. Entende? Então, eu não posso largar, depositar. Mas um espaço voluntário em que ele vai até lá, em que ele fica, em que ele faz a escolha de estar ali e, né, morar ali, isso a gente pode. Mas tem gente que não precisa deixar permanentemente, só precisa viver a vida, trabalhar, fazer as coisas. Então, as creches de idoso têm sido uma saída interessante. Não há tantas ainda, mas elas estão em crescimento. Como que é escolhido, Nelson, o filho responsável que passa a ter essa curatela, né, do pai, que, na verdade, foi o provedor da família, foi interditado por saúde? Como é que funciona isso? E existe algum controle da justiça sobre os proventos dessa pessoa? Sim. A lei estabelece que a curatela da pessoa adulta, né, que tem que ser adulta, na verdade, que senão a gente usaria a tutela, a curatela ela é preferencialmente exercida pelo cônjuge. A pessoa é casada, esse cônjuge, né, esse companheiro, essa companheira, eles têm condições de cuidar dessa pessoa que por qualquer dificuldade, né, não pode manifestar vontade, não pode cuidar de si mesma. Então, o cônjuge vai ser o curador. Na impossibilidade de ser o cônjuge, porque também está vulnerável, porque também precisa de auxílio, ou de não existir essa pessoa, a lei estabelece que os filhos mais velhos têm preferência no dever em relação aos filhos mais novos. Mas isso não é uma conta absoluta. O juiz sempre observa as condições de vida, a condição de cada um, enfim, o que é aquela que vai ser a pessoa que vai atender o melhor interesse desse idoso. Então, tem uma subjetividade, mas na ideia de estarem todos na mesma condição. Todos podem cuidar igualmente. Quem é que tem a preferência, né, desse dever? O filho mais velho. No caso de ter vários filhos, por exemplo, e eles disputarem, todos eles querem tomar conta. Pois é. Mas é algo bem óbvio que todo mundo quer tomar conta, na verdade, dos proventos do... O idoso pobre é o largado. O idoso que tem dinheiro, que tem patrimônio, é aquele que a gente vê disputa pela curatela. Quando a gente vê assim, os filhos estão brigando pela curatela, pode ter certeza que tem patrimônio. É muito raro a gente ter filhos brigando para cuidar dos pais que não têm patrimônio. Que não tem patrimônio. Eu vou confessar que eu não vi. Para não ser leviano, dizer que não existe, mas eu posso dizer que eu ainda não vi, tá? E você me perguntou, eu acabei não respondendo, e sim, uma das responsabilidades do tutor e do curador é exatamente fazer prestação regular de contas. Essa prestação de contas tem que demonstrar quanto do dinheiro foi usado, para que foi usado, como foi usado. E ainda que não tem que ser uma prestação extremamente rigorosa, mas cabe ao Ministério Público, na fiscalização dessa prestação de contas, observar a razoabilidade e adequação, que senão chama e pergunta. E a inadequação do uso da curatela pode levar à perda da curatela. Quer dizer, vai ser transferido o dever / direito de cuidar daquela pessoa para uma outra pessoa. Nelson,
no caso de pais que foram agressivos com seus filhos, que têm muitas diferenças e chegaram a uma certa idade, tipo assim, agora eu preciso O deles. jogo virou. E aí, esses filhos são obrigados a cuidar dos pais? Isso é uma discussão que a gente vem tendo, né? Eu oriento na graduação trabalhos que discutem exatamente isso. A lei não tem, como eu falei lá dos motivos da escusa, colocar ali, se você teve abandono afetivo, você não pode praticar o abandono afetivo inverso. Ou seja, que quando criança você não teve um pai presente, quando ele estiver idoso, você não vai precisar cuidar dele. A lei não traz essa escusa. Então, assim, em regra, o que a lei diz é que você tem as suas razões para não precisar cuidar desse pai, né? Para não ter, dessa mãe, enfim, para não caracterizar o abandono afetivo, né? Você tem lá as razões para não ter que curatelar. Mas o fato de eu ter sido vítima de abandono na infância não está listada entre as hipóteses para que eu possa fazer a mesma coisa quando, como eu disse, o jogo virar, né? O jogo da vida virar. Mas a gente vem discutindo como as decisões judiciais avaliam isso, porque olha que situação complicada. Tem afinidade nenhuma com o meu pai ou com a minha mãe, porque ele nunca esteve presente. Eventualmente até pagava pensão, mas nunca esteve presente. Mal conheço, não tenho relação afetiva. Já tendo uma pessoa presente, que cuidou de você a vida inteira, ter esse ônus de cuidar dessa pessoa já não é fácil para qualquer um, dirá tendo que cuidar de alguém com quem eu tenho diferenças, porque uma vida inteira essa pessoa não esteve presente, me ignorou. Exigir dessa pessoa que ela cuide é criar um conflito. Mas a lei não estabelece essa hipótese. Então a gente vem, em âmbito acadêmico, discutindo as inconveniências de estabelecer uma curatela ou um dever de cuidado do idoso que praticou, por exemplo, alienação parental, abandono afetivo. Mas isso é uma discussão ainda acadêmica. A lei não estabelece que, por conta disso, eu não tenho agora que cuidar. Ou seja, eu resolvo nessa altura do campeonato, na minha idade, fazer um teste de DNA para ver se fulano é meu filho e aparece lá que é meu filho. Então, agora eu quero que esse filho cuide de mim. Tá. Zero chance. Aí a gente não pode falar que teve abandono, porque se não estava caracterizada a paternidade lá atrás, Anteriormente. Então eu não abandonei, eu só não sabia. E ainda que soubesse, mas enfim, fica para a vida, porque do ponto de vista jurídico, eu só tenho a obrigação de cuidar como pai quando eu sou declarado pai. Então eu preciso primeiro ter o reconhecimento da paternidade para depois ter os deveres que decorrem dessa paternidade, dessa que a gente chama de poder familiar. Então, se eu agora, alguém me disse, estou sabendo que fulano é seu filho, e eu não sei, e eu vou até lá, né? Peço exame de DNA, e ele é meu filho, sim, as obrigações que o pai tem com o filho e que o filho tem com o pai, independente de quando começam essas relações, elas vão existir da mesma maneira. O filho não tem o direito de recusar essa paternidade, mesmo que ele queira ter reconhecimento pelo pai. Pode. Quando adulto já, se o reconhecimento dessa paternidade vier como adulto, ele pode se negar a isso. A questão é que tem uma discussão, como eu falei, são duas coisas diferentes. A questão civil e a questão criminal. Do ponto de vista civil, da herança, do nome, eu posso dizer que eu não quero isso. Mas ainda há quem discuta o dever de cuidado. Se há evidências de que esse idoso não tem ninguém para cuidar dele e de que existe um filho biológico que está resistindo ao reconhecimento da paternidade só para poder fugir dessa responsabilidade, a gente pode ter a atuação do Ministério Público discutindo isso.
Tá certo, certíssimo. É porque são coisas diferentes. A questão civil, né? O direito que eu tenho a nome, patrimônio, cuidado e a responsabilidade de cuidar, para que isso não caracterize um crime. Agora, não seria mais justo, correto, toda essa responsabilidade para com os pais começar na educação, no colégio, já desde criança? É o que a gente diz, né? Quem planta chuchu dificilmente colhe batata. Sim, existem mecanismos que não são daquilo que a gente fez nessa vida, né? São fruto de escolhas que a gente fez em outras vidas. Mas investir em cuidado, em educação no sentido pleno, não só a educação formal da escola e outras coisas, não é garantia de que você vai ter uma velhice digna, bem cuidada, bem cercado, mas ela aumenta as chances disso, né? A gente nunca sabe quem vai ser essa criança quando ela crescer, a gente nunca sabe com quem esses filhos vão se consorciar na vida adulta, porque muitas razões de alienação inversa, de abandono afetivo inverso, não tem a ver com a vontade ou o desejo dos filhos. Tem a ver com a vontade ou o desejo dos cônjuges desses filhos. Ou seja, às vezes é a nora, é o genro quem não quer a presença do idoso. E o filho dividido, né? Porque ama a pessoa com quem ele está, mas sabendo que o pai e a mãe, que ele também ama, já viveu a vida dele, já fez as escolhas dele, a pessoa acaba fazendo a escolha mais fácil, afastando o pai ou a mãe do convívio familiar por força de uma exigência do marido, da mulher, do companheiro, da companheira. Situação complicada. Difícil. Né? Mas honrai vosso pai e vossa mãe. Pois é. Eles querem dizer, o evangelho, quando fala em honrar, honrar não é aceitar tudo. Honrar não é necessariamente largar a vida para cuidar, mas é fazer o que for possível mesmo, para oferecer tudo de que essa pessoa precisa, e não aquilo que você acha que ela merece. Porque quando a gente começa a estabelecer limites sobre o que esse pai e essa mãe merecem, a gente já está fazendo uma avaliação que fala muito mais da gente do que dessa pessoa. E a gente aprende com a doutrina espírita que não é o que parece, é o que motivou verdadeiramente. Então, assim, aos olhos de todo mundo, você pode parecer um filho maravilhoso, mas Deus escuta aquilo que está no mais íntimo da nossa existência, da nossa essência. E é isso que vai valer no final das contas. Então, você pode ter feito um bom trabalho educando, você não sabe o que vai vir desse filho, mas você sabe que o mérito que vai vir de um bom trabalho vale a pena. Agora, falando com os filhos, você pode até achar que seu pai e a sua mãe não merecem esse cuidado, mas cuidar de alguém que não merece tem, aos olhos de Deus, um mérito também que você não consegue imaginar. Isso é muito importante, porque o importante é a gente pegar tudo aquilo, toda aquela construção, né, que a gente tem familiar, tem com os pais, e que destino a gente dá àquilo. Não é importante o que me fizeram, mas o que eu faço com aquilo que eu recebi. Isso. Né? Então, tem que ter aí uma reavaliação moral dentro dos lares, né? Sim. Nelson, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos. Bom, experiências pessoais são sempre muito particulares, né? Ninguém sente como o outro, cada um tem a sua experiência. Mas posso dizer que eu fui criado por um pai e por uma mãe que tinham seus defeitos, porque em várias questões eu posso apontar que eu teria feito diferente. O que a vida me surpreendeu, tempos depois, é quando eu já adulto e com filhos, adolescentes, passei a fazer coisas que eu criticava com os meus pais, né? Que eu dizia que os meus pais faziam, que era errada e que eu não faria aquilo. Eu faria de outro jeito. Eu faria de outro jeito na minha idade, né? Porque quando eu tinha a idade deles e os meus filhos estavam na idade que eu achava que sabia de tudo, a gente vê as coisas diferentes. O que eu quero dizer é que
a gente só conhece a verdade quando a gente tem uma visão completa de todos os fatores. E você só tem uma visão completa quando você já viveu a experiência de ser filho, mas também já viveu a experiência de ser pai. Quando você já viveu a experiência de ser jovem, mas também já viveu a experiência de ser idoso. E como a gente está em permanente aprendizado, a gente tem uma conduta de que sabe que é bom ter cautela, porque a gente pode lá na frente pensar diferente, no mínimo, uma atitude de sabedoria. E, em última instância, se você, no final das contas, descobrir que estava certo, por ter feito sem precisar, você vai ter mais mérito ainda. Então, avalia com cuidado. É isso aí, muito bom, Nelson. Obrigada pela sua mensagem, por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. E, lógico, essa reflexão de hoje vale muito mesmo para todos nós, na condição de filhos, na condição de pais e na condição social, da gente olhar à nossa volta e ver as coisas que a gente pode fazer ou pelo menos contribuir para a transformação, principalmente começando lá da criança na escola. Então, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa, mega carinhoso, para que você tenha uma semana de muita paz e alegria. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.